Olá, tudo bom? Meu nome é Ronaldo Rafael e hoje vamos falar sobre verdades verdadeiras. Eu hoje, aos 47 anos e ao longo da minha vida toda, tanto já mudei de opinião, quanto já aprendi verdades que depois de um tempo viraram mentiras, ou verdades que eram verdades e depois descobriram que não era bem aquilo, porque investigaram mais a fundo ou inventaram equipamentos mais modernos, melhores, mais capazes, porque a ciência ou a tecnologia evoluíram. Enfim, o fato é que cada vez mais será normal ouvir uma versão diferente do que a gente aprendeu. O problema é que a gente, quando aprende uma coisa, a gente registra na nossa mente e parece que tem uma pasta lá que quando a gente guarda, a pasta tá salva ali como favor, não mexer, não mudar, não toque. E aí quando a gente salva nessa pasta e algum dia vem alguma mudança, vem algum questionamento, dá um tilt ali, né? A gente fica desesperado, parece que ali, né, não pode mexer, é intocável. E o problema é que quando os filhos chegam em casa da escola ou estão vendo um vídeo ali no celular, em algum equipamento, eles chegam pra gente e chegam, pai, mãe, vocês viram tal coisa? E a gente olha e fala, não, isso não é possível, não é assim. E pior que é assim, né? As coisas mudam, né? E, bom, vamos dar uns exemplos aqui. Diziam que a Terra era plana. A Terra não é plana, a Terra é redonda. O quê? Não é para falar sobre isso? Vai dar problema? Ah, a Terra é redonda. Aliás, diziam que só existiam 9 planetas. Eu aprendi assim. Hoje tem 8 planetas, 5 planetas anões. E se a gente for pesquisar, além desses planetas, no sistema, no espaço hoje, existe catalogado 4.383 planetas, sendo que 47 deles são semelhantes à Terra, são planetas terrestres. Eu não estudei assim. Eu aprendi a história do Brasil contada pelos portugueses. Meus filhos hoje na escola aprendem a versão contada pelos índios. O ponto de vista de quem conta muda a história inteira, é outra história. Algum tempo atrás, ter escravo ou ser escravo era normal, não se questionava. Eu aprendi vendo televisão que a mulher que fumava era uma mulher charmosa e o homem que fumava era viril, era forte, porque era o cowboy, era o espião. Uma bobagem. Eu vendo TV, aprendi que para ser jovem, sadio, esperto, tinha que beber um refrigerante. Até o Legião Urbana fez uma música de uma geração daquele refrigerante. E a bebida não é tão saudável. A água é bem saudável. Para uma geração inteira, a minha foi assim, os Estados Unidos era a polícia do mundo e o inimigo era a União Soviética, Rússia e outros países hoje. Qualquer problema era só chamar o Rambo resolvia tudo. Todo ano, a cada mês, tinha a moda de alguma coisa. E a moda era uma verdade verdadeira, porque se você não tinha aquele produto, não usava aquilo, você estava fora. Então ela determinava quem você era. Ela dizia e mostrava a todos uma verdade. Olhando ali para trás, ninguém usava cinto de segurança. E a verdade, na época, é que não precisava. Hoje é um absurdo não usar cinto de segurança. A gente não questionava coisas, a gente não sabia de coisas. Por exemplo, obedecer era a coisa mais normal que existia lá atrás. A gente obedecia o rei, a gente obedecia o ditador, a gente obedecia a todo mundo.
E falando em obedecer os mais velhos, eu tenho uma história aqui. Eu era muito pequenininho, 10 anos talvez, e jogando carta ali com a minha avó, as irmãs delas, todas na terceira idade, eu vi minha tia roubando na carta ali. E eu falei, tia, você tá roubando? Nossa, pra que isso? Tomei uma bronca. Como é que já se viu você falando que eu tô roubando? Não, imagina, que falta de educação, não sei o quê. Mas eu vi e eu falei ali. E tomei uma baita bronca. E eu vejo hoje uma mudança muito importante. Os jovens ou até os adultos de hoje questionam. E a idade hoje não é determinante, a instituição hoje não é determinante. A pessoa fez algo errada, ela é punida. Então, se um padre ali fez alguma coisa errada, ou qualquer religioso de alguma instituição fez errado, se um policial fez algo errado, se o político fez algo errado, hoje eles estão sendo punidos, né? A própria corporação tem exposto isso. Então, acho muito nobre, muito legal a punição pelo erro e não escondendo, né, a idade ou isso e aquilo. Vários políticos de idade avançada faziam o que queriam. Hoje, né, eles também são punidos. Eu vejo isso uma mudança muito importante de comportamento. No nosso corpo, por exemplo, existem mudanças ou estão se descobrindo coisas que não se fazia ideia. Tem um órgão, por exemplo, que chama timo. Ele fica bem aqui no peito, pertinho do coração. Em 1966, o médico Jacques Miller, um francês, descobriu, e esse timo é responsável por boa parte da nossa imunidade. Na acupuntura e outras medicinas, ele é um ponto importante, ele é conhecido pelo chakra do cardíaco, e algumas estimulam ele com 3 batidas no peito, enfim. Talvez a ciência descubra que ele tem um papel importante. Alguns já dizem que aquele aperto no coração ou aquele sentimento de felicidade no peito ou no coração, na verdade é ele, não é o coração. Enfim, um dia a gente vai saber mais sobre isso. E uma das coisas que eu sempre ouvi me assustava sobre o céu e o inferno, né? Aquela coisa de você viver uma vida inteira e ser julgado ali, o que você fez, e ficar, né, no céu ou no inferno. E uma vez eu ouvi uma versão, ou talvez uma profundidade, né, sobre esse tema, que me fez refletir e fiquei mais aliviado. Que o céu e o inferno seria o nosso dia a dia. A gente, durante o dia, pode viver o céu e o inferno. O céu seria a parte do dia, ou o momento em que você está pleno, você está feliz, você está aliviado, você está num momento estável, né? Um momento feliz. E o inferno seria o momento em que você está para baixo, no momento que você está em dificuldade, que você está nervoso, que você está fora de si, no momento de instabilidade. E nesse momento é o momento que você precisa de ajuda de alguém, que você precisa respirar, que você precisa se reestruturar, se reequilibrar, e que nesse momento você precisa se estruturar para seguir adiante. Então, ao longo do dia, da semana, da vida, você vai ter vários momentos de céu e de inferno, e que você se reequilibrando, você vai se superando e vai saindo dessa. Então, Deus nos daria a chance, né, de, ao longo dos dias e da vida, né, se melhorar, se reestruturar para poder sair do inferno quantas vezes fossem necessárias. E quanto menos vezes a gente chegar ao inferno, melhor, né? Então, o propósito seria ficar sempre ali no normal e no céu, normal e céu, sem chegar ao inferno. Essa seria a grande ideia de equilíbrio da vida. E a gente não deveria ter medo de aprender, medo de reaprender, medo do novo. O novo é vida, né? Você, eu que já fomos jovens, a gente sabe o quanto é bacana aprender. A gente precisa lembrar que quando a gente era pequeno, nossos pais também não mudavam, tinham resistência. E a gente pedia para eles mudarem, pediam para eles aceitar as coisas novas que a gente trazia. E hoje, com uma idade maior, as crianças também, né, vêm até nós pedindo, trazendo as mudanças. E esse ciclo sempre existiu, só que vai existir cada vez mais, porque a gente está vivendo
a era do conhecimento, né? E o que eu chamo agora a entrada na era de tomar as melhores decisões, porque a gente tem todos os produtos que a gente precisa, tem até mais do que a gente precisa, né? E a era do conhecimento da informação está aí, e aí, sabendo tudo que a gente precisa, chegou a hora de tomar a melhor decisão. A gente precisa filtrar, estudar e realmente aceitar as coisas e fazer as coisas da melhor maneira possível. E aí eu queria, né, trazer alguns filósofos, tem coisas maravilhosas, né? O Confúcio, que nasceu na China em 551 a.C., dizia: somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Heráclito de Éfaso nasceu na Turquia em 540 a.C. e ele fala, duas frases aqui, duas ideias: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, assim como as águas, que já serão outras. E ele diz também: se não sabe escutar, não sabe falar. Isso é importante, né? A gente às vezes quer só contar, falar e não escuta, né? E a gente precisa escutar, falar e chegar no meio termo. Platão, que nasceu na Grécia em 428 a.C., e todos eles até agora antes de Cristo, né? Uma vida não questionada não merece ser vivida. É bem forte. Epíteto, que nasceu na Turquia em 55, diz: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Uma frase boa. E aí, David Hume, que nasceu na Escócia em 1711, fala o seguinte: as pessoas reclamam da falta de memória, mas não da falta de entendimento. Muito boa essa. Elas reclamam que não estão lembrando das coisas, elas lembram de maneira sempre muito egoísta, mas elas não reclamam da falta de entendimento. O entendimento tem sempre os dois lados, né? E eu acho importante sempre os dois lados. E aí nessas mudanças, de quem provoca o entendimento também tem que ter, buscar o entendimento, o equilíbrio, e quem resiste também. Né? E claro existe risco da gente mudar. Mudar tem risco, mudar pode dar errado. Mas a gente tem que negociar, a gente tem que ceder, a gente tem que explicar o porquê mudar ou o porquê não mudar. Mas se não tiver mudança, a gente não tem aprendizado. E a gente corre o risco de, não mudando, morrer abraçado com as ex-verdades, ao invés de vivermos as novas verdades. E eu hoje queria terminar pedindo que vocês colocassem aqui embaixo, né, escrevesse aqui, compartilhasse conosco algumas verdades verdadeiras que vocês viveram e depois vocês, né, descobriram que não eram verdades. Divide aqui com a gente, conta um pouquinho das experiências que vocês tiveram e colocando aí as novas verdades que vocês descobriram. Um beijão para todo mundo. Até mais.